Celso, um prazer estar falando com você nesta manhã. Eu tenho uma outra pergunta também, na verdade adiantando alguns pontos aí, você já falou brevemente a respeito desse tema, mas a gente queria inclusive reforçar e até aprofundar um pouco mais justamente a respeito desse bull market, né? Essas máximas históricas, com juros nas máximas, o cenário fiscal mais complicado, mas alguns argumentos sobre o fechamento da curva e até mesmo de uma alternância de poder. Aí a minha dúvida é como que você está avaliando esses dois pontos. O fiscal, né, que também está ligado aí a esse cenário eleitoral no próximo ano. Isso, o fiscal, o governo precisa fazer um contingenciamento esse ano de 25, 30 bilhões de reais. A bomba mesmo é para 2027, ou seja, independente se esse governo venha vencer ou um outro, tiver alternância de poder, ele precisa fazer esse dever de casa. A gente está vendo um Congresso com dificuldade de passar diversas reformas, diversas emendas por parte do próprio governo federal, isso tende a continuar, e aí se discute isso. Se não mudar, essa bomba explode em 2027. Então, por mais que tenha esse receio da parte fiscal, ano de eleições, utilizar a máquina pública para reeleição, por outro lado, você tem um governo não podendo gastar, por conta justamente do arcabouço fiscal. Então, tem uma dificuldade ali, não é que não possa fazer, né, uma contabilidade criativa, mas você tem preocupações em relação ao fiscal permanecem. O que a gente está falando é, por o Banco Central ter feito um dever de casa, ter elevado a taxa de juros, ele levou para um patamar de 14,75, muito por conta do problema fiscal. Se a gente não tivesse o governo incentivando o consumo, esse crescimento econômico que foi do ano passado, e esse ano uma previsão de PIB de 2%, já saiu o IBCBR essa semana e veio acima das expectativas, 0,8%, o consenso era 0,6%, permanece esse crescimento pujante, mesmo que seja 2% para o ano, talvez um pouquinho mais. Porém, o efeito, né, que a gente chama, tem um lag, né, o efeito da taxa de juros, uma taxa de juros mais restritiva, tem um efeito de 6 a 9 meses. Então a gente vai ver esse ano aí, pegando bem esse ano, para entrar no ano que vem uma redução na taxa de juros. E aí é sempre discutir isso, né? Você gosta de comprar bolsa, é interessante comprar bolsa em momentos que ninguém quer, né? O próprio Warren Buffett sempre falava isso. E aí com a taxa de juros num nível que a gente fala, que acredita que seja o teto, que seja 14,75%, 15%, mas já a expectativa de queda para o ano que vem, com uma inflação próxima ao teto da meta no ano que vem, isso chama atenção para ativos de mais risco, de maior risco. E aí chama atenção. Ia ser feito, e óbvio, a discussão de alternância de poder para o ano que vem por conta de uma popularidade abalada do atual presidente. Então, quando a gente vê pesquisas, né, tá cedo ainda para falar, 1 ano e meio, e os candidatos mesmo só vão ser definidos até abril de 2026. Mas a gente começa a ver uma possibilidade de alternância ou talvez até menos populismo, né? Esse é o grande ponto. Menos populismo, menores gastos por parte do governo. Então, o governo precisa fazer contingenciamento, precisa reduzir despesa, senão a gente vai ter um problema em 2027.